Imagine um tempo antes do tempo, um espaço antes do espaço, onde existia apenas uma presença: Deus, o Criador de tudo. Vamos explorar a fascinante questão: de onde veio Deus? Viajaremos através das eras para compreender a origem de tudo, desde os antigos filósofos até os cientistas modernos, que têm tentado desvendar os mistérios do universo e da existência de um Criador eterno. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos em enigmas que desafiam a razão e expandem nossa percepção da realidade. Descobriremos como a interconexão entre o tempo, o espaço e a matéria revela a mão de um Criador que transcende tudo o que conhecemos. Qual é o maior mistério do universo? Alguma vez você já refletiu sobre a origem de Deus? Se ele foi criado, onde tudo começou? Hoje, vamos além dos limites da ciência e da fé para abordar uma questão que tem fascinado a humanidade por milênios. Na antiguidade, antes que existissem as formas ou que a luz se manifestasse, havia uma presença: Deus, vagando sobre vastas extensões cobertas por profunda escuridão. Sobre as águas primordiais, proclamou com uma voz que ressoou através dos séculos: faça-se a luz. E assim, a luz surgiu, separada das sombras, revelando o imenso poder de Deus. No entanto, permanece uma pergunta teológica essencial: qual é a origem de Deus? Antes que os céus e a terra tomassem forma, na ausência de tudo, Deus já existia. Soberano e solitário em sua majestade infinita, ele convocou a luz das sombras, impôs ordem sobre o caos e da agitação criou a harmonia. Mas a pergunta persiste: de onde veio Deus? Alguns acreditam que Deus deu forma à Terra há 6.000 anos em um ciclo de dias, mas se adotarmos uma postura filosófica mais profunda, nos perguntamos: qual é realmente a origem de Deus? Além disso, como podemos entender a ação de uma entidade espiritual em um cosmos material? Se aceitarmos que Deus criou o universo, surge a pergunta: quem criou Deus? Parece relevante para alguns, mas na verdade proponho que é infundado. Para aqueles que acreditam que o universo é o criador de tudo, surge uma questão intrigante: quem criou o criador do universo? Essa pergunta muitas vezes confunde muitos e é debatida por diversos cientistas. Em uma ocasião, durante um diálogo com um grupo de cientistas, um físico questionou a lógica da Trindade, onde Jesus é considerado simultaneamente Deus e homem. O físico perguntou como isso poderia ser explicado. A resposta começou com uma pergunta simples: o que é a consciência? Após uma breve reflexão e a confissão de sua incerteza sobre o assunto, seguiu-se uma segunda pergunta: o que é a energia? O físico admitiu que, embora pudesse medi-la, não entendia sua verdadeira essência. A conversa continuou: você acredita na consciência? A resposta foi afirmativa. E na energia? Mais uma vez, a resposta foi sim. Então, concluiu-se que é possível acreditar em algo, mesmo sem compreender completamente sua natureza, o que é um selo de um pensador crítico. O físico, inicialmente relutante em ser rotulado, percebeu a ironia quando estava prestes a aplicar o mesmo rótulo a seu interlocutor, enquanto questionavam a natureza da energia, da luz, da gravidade e da consciência. Todos esses mistérios, em última instância, podem ser resumidos em Deus. A questão de quem criou Deus não é tão complexa quanto parece. Deus é descrito como um ser eterno e atemporal. Como sugere Keith Ward em sua obra Deus, Oportunidade e Necessidade, nada poderia ter causado uma realidade que transcende completamente o espaço e o tempo, sendo autoexistente. Isso indica que Deus está além das noções de começo e fim. Tudo o que começa a existir precisa de uma causa. Não pode simplesmente surgir do nada. No entanto, algo eterno e atemporal não se encaixa nessa lógica, pois não precisa de uma causa.
Mesmo pensadores ateus, como Daniel Dennett, reconhecem que, se existem verdades eternas, como os números ou os objetos matemáticos, estes não requerem uma causa, pois nunca foram criados. O conceito de Deus reflete precisamente essa noção de um ser eterno e autoexistente, uma necessidade primordial. Portanto, Deus não tem uma causa porque é autoexistente. Definir Deus como o Criador incriado do universo, que transcende todas as limitações do tempo e do espaço, faz com que perguntar quem criou o Criador incriado seja tão incoerente quanto perguntar sobre o som do silêncio ou as ações do vazio. Quando levantamos a questão de quem criou o Criador incriado, estamos aplicando um raciocínio que não se aplica a ele. Esse ponto é crucial. Os cristãos baseiam suas crenças em um Deus incriado. Às vezes, ateus propõem diferentes alternativas, como a ideia de um gerador de multiversos ou um campo quântico que gera universos espontaneamente. Isso indica que, em essência, se reconhece a presença de algo incriado. Seja falando de Deus ou de um campo quântico, o princípio é o mesmo: algo eterno e sem causa. Avancemos na narrativa, desde a origem do universo até a interação da substância espiritual de Deus com a matéria, reforçando a crença universal em um Criador incriado. O desafio, então, é compreender como esse Criador interage com o nosso contínuo de tempo, espaço e matéria. Esse contínuo, conhecido como a interconexão de tempo, espaço e matéria, é essencial. Devem surgir simultaneamente. Se houvesse espaço sem tempo, onde seria colocado? E se houvesse matéria no espaço, mas sem tempo, quando existiria? São inseparáveis e coexistentes. A Bíblia condensa essa verdade em apenas 10 palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim, surgiram o tempo e o espaço junto com a matéria. Esses 3 elementos constituem uma trindade fundamental. O tempo, que abrange o passado, o presente e o futuro. O espaço se estende em largura, altura e profundidade. A matéria se manifesta em estado sólido, líquido e gasoso. Essa trindade trinária foi criada instantaneamente por um Deus que a transcende, livre de toda limitação temporal. Se Deus estivesse confinado ao tempo, não seria verdadeiramente divino. Estaria subjugado por sua própria criação. Assim como o criador de um computador não está confinado a ele, manipulando dados na tela, Deus, que criou o universo, não é impulsionado por suas próprias obras. Ele transcende, impregna e existe além do universo, não é influenciado por ele. Quanto à afirmação de que uma força espiritual não pode afetar a matéria física, surgem perguntas profundas sobre como explicar emoções, amor, ódio, inveja, ciúmes e racionalidade se nosso cérebro é apenas um conjunto aleatório de compostos químicos que evoluíram ao longo de bilhões de anos. Como podemos confiar em nosso raciocínio ou em nossa percepção moral? Lembrando a pergunta anterior sobre a origem de Deus, percebemos que isso sugere uma limitação inexistente em Deus. O Deus que venero transcende o tempo e o espaço. Embora tente encaixá-lo em minha mente tridimensional, ele continua sendo digno de adoração. Isso é o que me fascina. Ele está além da nossa compreensão e por isso o adoro. Ressoam nas palavras: eu o vi quando emergiu das colinas, o santo da montanha e o bastão. Isso significa que Deus não está confinado a um lugar ou forma. Sua presença é onipresente e supera todas as barreiras. No contexto do debate sobre a origem de Deus, destacou-se a pergunta se Deus surgiu do nada. Um matemático questionou essa ideia, dizendo: que Deus simplesmente viesse do nada não faz sentido. Sejamos razoáveis. A análise proposta foi que Deus não veio de lugar algum, porque não havia nenhum espaço físico de onde pudesse surgir. Ele criou um ponto de apoio onde nada existia.
No livro de Gênesis, capítulos 1:26 e 1:27, observa-se que Deus suspendeu o mundo no vazio e existiu além dele. Com o martelo de sua vontade e a bigorna de sua onipotência, forjou a criação. Voaram faíscas e com a ponta de seus dedos as lançou ao espaço, adornando os céus com estrelas. Deus então declarou: "Isto é bom." Além disso, atribuiu a Cristo um nome que supera todos os outros, para que, no nome de Jesus, se dobre toda joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero destacar que as perguntas sobre a origem de Deus e a natureza da criação são profundas e têm fascinado a humanidade ao longo dos tempos. Independentemente das crenças pessoais, uma coisa é certa: nossa capacidade de compreender plenamente a verdade sobre Deus e o universo é inerentemente limitada. A noção de um Criador incriado, um Deus que transcende o tempo, o espaço e a matéria, desafia nossa capacidade de compreensão, mas também nos lembra da imensidão do desconhecido. Apesar das perguntas que cruzam nossa mente, dado que Deus transcende nosso entendimento, lembremos sempre da firme afirmação de sua existência, manifestada ao longo da criação. O intrincado design de cada folha, o vasto céu estrelado da noite e o perfeito ciclo das estações revelam um Criador que não apenas projeta, mas sustenta e anima o universo com uma precisão incomparável. Cada elemento da natureza canta harmoniosamente louvores a Deus, convidando-nos a refletir sobre a grandeza e o cuidado divino em cada detalhe. Que esta visão da criação enriqueça nossa fé e renove nossa admiração pelo Criador, fortalecendo nossa confiança em sua presença constante e amorosa. Ao longo desta jornada de descoberta, exploramos a imensidão do universo e a profundidade de nossas próprias crenças. Desde questionar a origem de Deus até compreender a eternidade e a criação, aprofundamo-nos em mistérios que desafiam nossa mente e enriquecem nosso espírito. A reflexão sobre a interconexão do tempo, do espaço e da matéria nos lembrou da complexidade e beleza intrínseca do universo, revelando a presença de um Criador que transcende tudo o que conhecemos. Na simplicidade de cada detalhe da natureza, na grandeza das estrelas e no ciclo eterno das estações, encontramos sinais de amor e sabedoria divina. Esse Criador, eterno e existente por si mesmo, nos convida a um caminho de fé, compreensão e admiração. Ao contemplar a imensidão do cosmos e a intrincada beleza de nossa existência, somos chamados a reconhecer a mão de Deus em tudo. Que esta reflexão nos inspire a viver com gratidão e reverência, apreciando cada momento como um presente divino. Que busquemos uma conexão mais profunda com o Criador, permitindo que sua luz guie nossos passos e ilumine nosso coração. A verdadeira sabedoria reside em reconhecer que, apesar de nossas limitações, somos parte de um plano maior, respaldado por um amor incondicional e eterno. À medida que avançamos, que nossa fé se fortaleça e nossa compreensão se expanda. Que possamos compartilhar essa jornada de descoberta com outros, levando luz e esperança a quem nos rodeia. E que, em tudo o que fazemos, reflitamos a glória e a magnificência do Criador. Muito obrigado por seguir esta profunda e significativa reflexão. Que Deus abençoe cada um de vocês, iluminando seus caminhos e preenchendo seus corações de paz e amor. E hoje, se desejam reconciliar-se com nosso Salvador Jesus Cristo por terem se desviado de seu caminho ou se desejam iniciar uma nova jornada em direção à salvação eterna, esta é a sua oportunidade. Nos comentários abaixo, declare com fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.